Olá, turma, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, professor Nivaldo, vou falar para vocês na aula de hoje sobre tecnologias de informação e comunicação. Na aula passada, vocês aprenderam com o professor Richard sobre tecnologia e medicina. Então, essa semana iremos continuar falando sobre tecnologia, só que associada e relacionada à informação e à comunicação. Então, as transformações nas formas de comunicação são especialmente notáveis. Então, se a gente parar para refletir, né, um amigo que a gente possua, uma amiga, algum familiar que mora em outra cidade ou em outro estado, se a gente refletir e se perguntar como é que eu posso me comunicar ou eu me comunico com essas pessoas, vocês já devem rapidamente pensar, eita, eu posso utilizar um celular, eu posso utilizar uma mensagem pelo WhatsApp, eu posso mandar um e-mail, eu posso fazer uma ligação telefônica, entre outras formas de se comunicar. E com tudo isso, eu estou fazendo uso da tecnologia para me comunicar, né? Então, se fosse em tempos passados, né, o uso era mais de trocas de informação, de comunicação, era feito através de cartas, né? Não que as cartas não sejam utilizadas nos dias de hoje. São utilizadas sim, tem sua importância sim, mas quando comparada, né, dentro desse meio da tecnologia, ela é menos utilizada, por exemplo, do que uma mensagem do WhatsApp, de uma ligação telefônica. Por exemplo, se você tem um celular conectado à internet e você precisa mandar uma mensagem para uma pessoa, você vai mandar via mensagem de WhatsApp ou por e-mail ou uma mensagem de texto ou fazer uma ligação, ou você vai escrever uma carta, mandar pelo correio. Então, assim, continua sendo utilizado sim o uso de cartas, só que é menos utilizado quando comparado a essas outras tecnologias, né? Porque tem se desenvolvido mais, tem facilitado e acelerado a comunicação entre as pessoas. Então, existem diferentes maneiras, né? Então, além da comunicação pessoal entre pessoas da família, né, entre amigos, os computadores e os outros meios tecnológicos, eles são utilizados cada vez mais, né, em diferentes áreas, né? No trabalho, no lazer, no estudo, na produção de bens e serviços, entre vários locais. Então, a gente volta um pouco no tempo para compreender, né, algumas formas e como se utilizava-se, por exemplo, como era possível somar e subtrair. Então, existe um instrumento, né, muito utilizado há muito tempo atrás, que é o ábaco, né, que é um instrumento antigo que permitia fazer contas rapidamente. Então, por exemplo, aqui vocês podem observar uma menina fazendo um cálculo com esse instrumento, que é o ábaco, e aqui tem esse instrumento, né? Então, através dessas bolinhas aqui de diferentes cores, né? Em que, por exemplo, aqui representa unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente, isso auxiliava, né? E era dessa forma que era ensinado, né? Esse instrumento era muito utilizado para ensinar, né, crianças e a somar e subtrair, né? Então esse ábaco ele surgiu lá na Mesopotâmia, né, há mais de 5.500 anos atrás, tá? Então era a forma de somar e subtrair, né? Ele tinha essa funcionalidade de ensinar essas crianças, né? Esse instrumento auxiliava nesse processo. Se a gente raciocinar e se a gente analisar nos dias de hoje, a gente vai observar que através da calculadora ou através do nosso próprio celular, um smartphone, dependendo da tecnologia do celular, ele vai apresentar a calculadora. Então é muito mais fácil, né, somar e subtrair fazendo uso dessa tecnologia que está disponível. Então veja o quanto evoluiu, né, ao longo dos tempos e com o auxílio dessa tecnologia essas questões, né, facilitando a nossa vida. Os computadores também, né, eles se destacam e também o celular na evolução de conter informações, de armazenar informações, né? A capacidade desses equipamentos de armazenamento cada vez mais tem sido maior. Então, as pessoas elas têm optado
for armazenar muitas informações nos seus computadores, no celular. Então, por exemplo, o uso de chip, né, entre outros equipamentos que compõem esse todo, né, do computador ou do celular. Então, tudo isso tem acontecido graças a essa evolução na tecnologia. E falando de tudo isso, é importante falarmos da internet, né, que ela permitiu, né, essa rede de computadores interligados no mundo inteiro. Então, hoje é muito mais fácil a gente se comunicar online, né, com uma pessoa que está em outra cidade, em outro estado, em outro país, né, e as informações elas chegam muito mais rápidas, né, e aí é possível trocar informação, trocar imagens, né, mandar fotos, vídeos, áudios, entre outras coisas, e isso possibilita muito, né, os avanços nas informações. Né? Então, tudo isso graças a essa tecnologia que vem avançando. E cada vez mais tem sido estudado, tem se pesquisado mais para novas formas, né, de facilitar, de aumentar a velocidade dessas informações, de melhorar a qualidade dessas informações e de arquivos que são enviados também. Essas inovações afetam diferentes formas, diferentes aspectos da vida, seja no trabalho, no lazer e na aprendizagem também. Por exemplo, nos dias atuais, né, vamos reconhecer a importância da internet. Assistindo essa videoaula, vocês só estão assistindo porque vocês estão com acesso à internet. Imagina se vocês não tivessem acesso a essa internet, né? Então, o acesso à educação, ao ensino e à aprendizagem tem sido possibilitado graças a essa internet, graças à tecnologia também. Então, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, né, o quanto essa internet ela não foi e é importante, né, ela foi muito importante, está sendo importante para que a gente continue aprendendo, continue, no meu caso, ensinando, né, para que a gente e aprendendo também, né, para que a gente possa continuar nesse processo. Senão estaríamos sem estudar, estaríamos parados. Então veja o quanto a internet ela facilitou, ela aproximou cada um de nós para permitir com que a educação ela continuasse sendo acessível a todos. Essas tecnologias elas também são importantes para melhorar a qualidade de vida e facilitar o acesso à informação e ao trabalho das pessoas com deficiência. Então é a chamada acessibilidade, né? Alcançada, por exemplo, por meio de programas que permitem que os cegos executem, gravem e imprimam textos. Então, aí nessa imagem vocês podem observar um teclado adaptado para pessoas que apresentam deficiência visual. Então, a acessibilidade, né, essa permissão, essa possibilidade dessas pessoas que apresentam deficiência de conseguirem ter esse acesso às informações tem sido mais desenvolvida, né, essa possibilidade. Cada vez mais essas pessoas estão sendo inseridas, né? Então é o que chamamos de acessibilidade, né? É possibilidade de acessar essas informações usando mecanismo, né, e sendo produzidos equipamentos específicos considerando cada particularidade de deficiência dessas pessoas. Como vocês podem observar nesse slide, temos aí um exemplo de um teclado, né, adaptado para pessoas com deficiência visual, mas também a tecnologia ela tem auxiliado pessoas que têm deficiência, por exemplo, auditiva, né, entre outras, deficiência motora, né, seja dos membros superiores ou inferiores. Então, tudo isso tem sido auxiliado graças ao desenvolvimento tecnológico. Diante desse contexto, surge o que chamamos de lixo eletrônico, também conhecido como resíduo eletrônico. Ele é constituído por equipamentos eletrônicos ou parte deles que são descartados por apresentarem algum defeito ou por estarem ultrapassados, como computadores, telefones, televisores, entre outros. Né? Então, esses equipamentos, precisamos estar atentos, né, que esses equipamentos que não estão mais sendo utilizados ou a bateria não funciona mais, né, eles precisam ser descartados. Agora, eles precisam ser descartados adequadamente, porque esses equipamentos eles contêm metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio e o chumbo, que se esses equipamentos forem descartados de forma inadequada em qualquer local, eles podem contaminar o solo, eles podem contaminar a água, né, e também o ar, né, se forem queimados, por exemplo. Por isso que é importante fazer o descarte adequado. A coleta de lixo eletrônico ela deve ser feita adequadamente. Não podemos descartar esses equipamentos eletroeletrônicos
que não são mais utilizados em qualquer local. Não podemos fazer isso. Temos que ou entregar nas lojas específicas que recebem a coleta desses equipamentos que não fazem mais uso para serem reciclados, ou então, se não estiver funcionando, eles podem ser doados para organizações que promovam inclusão digital, por exemplo. Então, esse problema de descarte ele vem aumentando, porque também devido às mudanças na tecnologia, né? Principalmente no setor da informática, né? Porque muitos equipamentos eles vêm sido cada vez mais, cada dia sai um lançamento, né? Uma adaptação nova, com uma capacidade de armazenamento maior. Então, tudo aquilo que surgiu antes vai ficando velho, né? No sentido de que tem outros modelos, tem outros equipamentos com uma tecnologia mais sofisticada. Então, a tendência, isso tem estimulado ao consumo das pessoas também, né? E com isso tem gerado cada vez mais esse lixo eletrônico. Então, que possamos ter muito cuidado nessa questão do descarte por conta dessas questão de saúde nossa e também do meio ambiente. Obviamente, para os outros seres que estão compondo, que vivem no meio ambiente, né? Então, precisamos estar atentos para essas informações e para a forma como, se a gente tem algum desses lixos eletrônicos, que possamos descartar adequadamente. Essa tecnologia no mundo do trabalho tem uma grande contribuição também no âmbito da indústria, né? Com o desenvolvimento das máquinas. Então, muitas pessoas que antes que realizavam tarefas não especializadas e repetitivas foram substituídas por equipamentos, como, por exemplo, computadores, robôs, né? Então, tudo isso é intervenção da tecnologia também no mundo do trabalho, né? Isso tem aumentado a produção, aumentado toda a produtividade. Apesar de tudo isso, dos pontos positivos, dos aspectos positivos que a internet possui, é importante também alertarmos para estarmos alerta para os aspectos negativos, né? Então, as tecnologias elas expandiram muito o acesso das pessoas à informação. Porém, é preciso analisar o conteúdo que chega na internet, já que nem todas as informações são confiáveis ou de acesso desejados. Por exemplo, há boatos sem fundamentos, excesso de publicidade e propagandas enganosas, né? Então, nem tudo aquilo que é publicado na internet é verdade, minha gente. Muitas informações são falsas, são o que chamamos de fake news, né? Então, precisamos, quando vamos pesquisar alguma coisa, ler sobre algo, é importante que a gente acesse sites confiáveis, como de universidade, de centro de pesquisa, de revistas científicas, né? Não é qualquer informação que a gente vai ler, vai escutar, vai ver na internet que a gente tem que acreditar. Muita coisa na internet não é verdade. E precisamos ter muito cuidado com isso. E a internet também apresenta muitos riscos, né? Então, um dos aspectos negativos é a diminuição do contato real entre as pessoas. Então, muitas pessoas ficam tão, assim, sempre acessando por meio de celular ou de computador, conversando com outras pessoas via redes sociais, só pela internet, que tem diminuído o contato com essas outras pessoas, né? Então, tem criado o seu mundo no seu próprio quarto e tem se isolado, né? Então, esse risco de isolamento, né, tem aumentado com o avanço também da internet. Isso é muito preocupante para a saúde, principalmente para a saúde mental. Então, é importante que a gente vá fazer uma visita a um amigo, a uma pessoa da família, para que a gente não fique só conversando via internet. A internet ela facilita, mas se a gente fixa só nisso, isso é prejudicial para a nossa saúde. Tem pessoas também que ficam só acessando redes sociais horas e horas por dia, jogando videogame, assistindo vídeos. Isso é prejudicial, minha gente. A vida é muito mais além disso. Tem pessoas que até deixam de dormir e de estudar para ficar jogando, acessando rede social. Então, isso aí já são aspectos negativos da internet. Então, a internet é muito boa quando a gente sabe fazer uso dela, para que possamos extrair o lado positivo, os aspectos positivos que essa internet ela possibilita.
E também, dentro desse contexto de redes sociais, né, e de outros sites de internet, vem o que chamamos de bullying, e mais precisamente o cyberbullying, né, que ele é caracterizado por mensagens ofensivas e preconceituosas. Então, são aquelas pessoas que fazem uso das redes sociais ou de outros sites para ofender, humilhar ou intimidar uma pessoa. Isso é muito negativo, né? Isso é desumano. Precisamos atentar para isso no sentido de acabar com isso, né? Não podemos fazer isso de maneira nenhuma, porque fazendo isso estamos de fato sendo desumanos, né? E isso não é uma característica nossa. Somos seres sociáveis, somos seres que precisamos é, elevar a autoestima das pessoas e não ficar com mentiras ou ofendendo com informações falsas outras pessoas por trás de um perfil de rede social. Isso é muito negativo. Então precisamos acabar com isso, né? Precisamos, as redes sociais elas são muito positivas quando também a gente sabe fazer uso dela, né? Então o cyberbullying é caracterizado por mensagens ofensivas e preconceituosas. Isso é extremamente negativo. Então, além desses riscos da internet, né, tem problemas relacionados à saúde, né, com o uso excessivo de equipamentos, por exemplo, de fones de ouvido, pessoas que escutam música com o volume extremamente elevado. Isso vai danificar a audição, isso vai causar prejuízo para a tua saúde. Então, precisamos estar atentos também a isso. E diante de tudo isso, né, para evitar o uso excessivo de equipamentos eletrônicos e os problemas de saúde associados a ele, no período de lazer podemos nos dedicar a atividades criativas, né? Então, existem várias atividades que podem ser realizadas, como, por exemplo, praticar esportes, fazer parte de um conjunto musical, desenvolver atividades de desenho, pintura, escultura, artesanato, entre outras, organizar e participar de grupos de teatro, promover debates sobre filmes, livros, entre outros, né, como você pode observar aí. Então, tudo isso aí é muito positivo e vai muito além do que a internet possibilita. A internet é boa, ela ajuda muito, mas existe toda uma vida lá fora que precisa ser vivida, né? Então, que a gente possa estar atento a isso para que a gente não se torne refém dessa internet. Então, essa foi a aula de tecnologias de comunicação e informação. Após assistir essa videoaula, vocês devem fazer a atividade proposta e qualquer dúvida que vocês tiverem, basta entrar em contato, tá certo? Eu desejo bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a nossa próxima aula. Um abraço.